Oi, gente, tudo bom? Mais um vídeo aqui pro canal. Fui ver se estava gravando, gente. Mais um vídeo aqui pro canal. E esse vídeo, eu acho que eu já tenho até um aqui. Eu tenho um aqui já. Só que tem bastante tempo que eu gravei sobre ele. E pessoas me perguntaram, teve mais pessoas me perguntando sobre esse. E como eu gravei tem muito tempo, né? Porque que eu gravei, tinha pouquinha gente no canal e assim, então eu resolvi gravar um ou outro explicando melhor. O vídeo a pergunta é se eu tenho filhos, se eu sou mãe, por que, que eu não tive filho, por que, que eu escolhi essa opção de não ter filho. Então vamos lá, gente. Eu já tive filho, sim. Eu sou mãe, né? A gente não deixa de ser mãe porque o filho faleceu, mas meu bebê faleceu. Vou contar um pouquinho pra vocês. Eu tinha lá pelos meus 22, eu acho. Tive um relacionamento complicadíssimo. Não era abusivo, nada disso não, mas era um relacionamento em que eu era... Um relacionamento a tinham três pessoas, né? Essa pessoa, ela tinha alguém e tinha eu, então era complicado. Não estou dizendo que foi certo não, tá, gente? Não estou dizendo que era certo isso não, só que eu era muito novinha na época, não justifica, mas enfim. Aconteceu comigo, quem nunca, né? Tem gente que não, mas muita gente já passou por isso. Então, assim... E nessa estrada toda, eu descobri que eu fiquei grávida, né? Esse meu relacionamento é muito enrolado, gente. Eu vou fazer um vídeo sobre esse relacionamento depois, contando essa história. Mas enfim, aí eu fiquei grávida, descobri que eu trabalhava, né? Era bem novinha, comecei a trabalhar, tava começando a trabalhar há pouco tempo, tava começando a sair, não saía muito, que eu fui baladeira, né? Que eu falo pra vocês que fui baladeira não, mas tava começando a sair, fazendo aquela turminha de pessoal de trabalho. Eu fiquei grávida. Aí não queria, porque eu tava naquela fase de não querer beber, né? Mas, além do relacionamento ser complicado, eu, idosa, magrinha na época, usando minhas roupas e tal. Não foi uma gravidez, gente. Desculpa que eu tô encostando no olho, eu acordei quase agora. Acordei não, levantei, mas tô com aquela cara de sono, né? Não foi uma gravidez onde eu curti aquela barriga, que eu adorei, aquilo. Não, vou ser bem sincera pra vocês, não foi. Talvez se fosse agora, eu iria curtir bem mais, ou uma outra época aí. Mas não foi. Foi aquele baque, sabe quando você recebe aquele baque que tá grávida? Aí eu recebi esse baque e não fiquei feliz, mas a gente vai acostumando, né? Comecei a arrumar o quartinho, na época eu ganhava um pouquinho bem na loja, que eu trabalhava como gerente, então eu ganhava um pouquinho bem. Eu fiz o quarto da criança todo, gente, fiz um quarto lindo, berço, guarda-roupa. Na época eu morava com a minha mãe, mas eu já tinha essa casa, porque a gente veio pra cá, começamos por essa casa, depois minha mãe fez a dela. Mas na época, eu não sei por que cargas d'água eu montei meu quarto lá. Mas aqui nessa casa eu já estava fazendo o quarto do neném. Na época que eu vim pra cá era só aqui embaixo. Quando o neném, eu fiquei grávida, eu comecei a fazer lá em cima pra fazer o quarto do neném. Mas eu nem cheguei a trazer ele pra cá, gente, porque ele faleceu, né? Enfim, já virei no título. Aí o que aconteceu? Eu fui, arrumei lá na minha mãe, né, tudo, quartinho, tinha roupa, gente, esse neném tinha roupa. Olha, eu tinha umas amigas que trabalhavam comigo, elas ficavam loucas quando eu fiquei grávida. Parecia que eu era um bebê, gente. Elas me tratavam igual um bebê. Era coisa de comer. Se eu falasse, eu tô com vontade de comer uma maçã, digamos assim. Parecia maçã de tudo quanto é lá. Ai, hoje eu tô com vontade. Às vezes eu tava com vontade de quero comer bolinho de bacalhau. Comi tanto bolinho de bacalhau na gravidez. Quero comer bolinho de bacalhau. Elas arranjavam, gente. Elas eram umas queridas. Tem pessoas que eu... Tem muito tempo que eu não vejo essas meninas. Mas que pessoas boas, cara. Que pessoas boas. Como elas ficaram felizes. Porque ninguém tinha neném, então todo mundo queria ser madrinha. Era uma brigalhada para ser madrinha. Enfim, a minha gravidez foi muito conturbada por conta desse relacionamento. Ter mais uma pessoa, essa pessoa. Não é legal, né, gente? Esses relacionamentos assim não é muito legal. Porque eu não quero entrar muito em detalhe nessas duas outras pessoas que fazem parte da história. Enfim, eu tive muitos problemas na gravidez. E na gravidez já foi detectado que meu bebê tinha problema de coração. Eu fazia uns exames caros, na época eu tinha plano de saúde. Eu tinha plano de saúde, na época eu podia pagar um plano de saúde. E acho que era até a 1000, né? Era 1000 não. Golden, acho que era Golden Cross que tinha, que tava no auge na época. Acho que era Golden Cross, não lembro.
Eu sei que eu ia para o hospital longe fazer particular. Eu ganhei até que eu ganhei particular. Eu fazia tratamento particular, uma doutora maravilhosa, Beth. E eu, que era perto do meu trabalho, e eu fazia esses exames para detectar o problema do coração do bebê. Já tinha problema. Um problema sério. Então tá, passou esse tempo, o bebê nasceu. Né? Era um menino, era Sérgio, o nome dele era Sérgio Maurício. Era bem pequenininho, gente, era muito pequenininho o bebê. Ele nasceu de 9 meses, eu tive parto normal. Eu estava com tudo programado para ter cesárea, minha doutora falava que ia ter cesárea. Quando eu cheguei no hospital, ela falou, não dá tempo, vai ser normal, gente. Eu fiquei em pânico. Um pânico. Eu não vou brincar pra vocês, não, mentir pra vocês não, pra enganar quem tá aí grávida não. Dói. Mas caso é caso, né? Eu tive muito enjoo. Eu tive várias coisas de passar mal, de vomitar. E eu conheço pessoas que nunca teve nada. Que nunca sentiu nada, que nunca enjoou, nunca teve nada. Então são casos e casos. A minha hora do parto foi dolorida, gente, foi. O antes, né, aquela contração. Eu me lembro que meu cunhado falava que eu apertava tanto a mão dele, parecia que ia quebrar. Eu não sentia isso, que eu tava fazendo isso. Enfim. Aí, ganhei o neném, né? Viemos pra casa. Não, ficamos no hospital, porque ele não mamava. Já começou aí, ele não queria mamar. Então nós ficamos no hospital, acho que um dia ou dois, isso particular. No terceiro, ele começou a dar uma bicadinha e o médico veio, não tá mamando. Eu falei, tá, porque eu não aguentava mais ficar ali, gente. Eu falei, tá. Tava tudo bem nele, só não tava mamando muito. Eu falei, não, eu vou pra casa. Em casa a gente vai dar um jeito nisso, ele vai mamar. Realmente ele mamou. Mas enfim, ele era muito problemáticozinho. Ele já tinha esse problema. Aí o que acontece? Ele tinha esse problema de mamar e o leite voltar, refluxo, acho que é refluxo, né? E sair pelo nariz, sair assim. Gente, isso era problema. Eu não dormia direito, porque eu ficava assim, ó. Pra ver se ele ia morrer, gente, como é horrível. Esse neném chorava, ele tinha dor, acho que era cólico, ele chorava, ele chorava, ele chorava. Gente, era enlouquecedor. Você quando tem um neném, eu não sei se é porque eu era nova, mas eu acho que quase todas as idades. Mas eu acho que quando a gente tá mais velho, a gente tem mais paciência. Mas imagina você novinha, com aquela vida de ferro, com aquela vida de tudo, e você com um neném chorando a noite inteira, chorando, chorando, chorando. Era desesperador. Às vezes eu tinha apenas vontade de abrir a porta e sair com ela. Ai, Senhor, que loucura, né? Eu acho que agora eu teria mais paciência, né? Isso que eu falo. Ou não, porque eu tô todo tempo sozinha que eu não sei. Mas enfim. E ainda teve esse outro bafo que eu não contei pra vocês. Além de ter um problema de coração, esse neném nasceu com a mãozinha assim. Não sei se vocês já viram criança que nasce com mão e pé virado. Outro problema. 15 dias dessa criança nascida, levei para o hospital para enfaixar esse pé. Eles botavam um gesso nas duas pernas. A mão, acho que era só o pé. Acho que era só o pé. Porque eu não lembro da mão enfaixada. Eu acho que era só o pé que era virado. Isso tem muito tempo, gente. Desculpa assim, não lembra porque isso tem uns 30 anos ou mais. Uns 30 anos ou mais. Eu devia ter uns filhos aí de 32, 33 anos. Enfim, o médico enrolava a perna e botava gesso na perna. A perna da criança era dessa fina, que aquele negócio de gesso que pesava. Então eu tinha que segurar com calma para não quebrar. Na hora do banho não podia molhar. Tinha que se levantar a perninha e segurar, porque se ele batesse muito aquela perna, ia quebrar. A perna era muito fina e o gesso acaba ficando pesado, né? Na gente fica, imagina uma criança e um neném. E a luta já começou daí. Aí levava, acho que era de 15 em 15 dias para trocar. Acho que era isso. Para o pé voltar para o lugar. Depois ia operar para o pé voltar para o lugar. Isso foi tudo com o neném nasceu, começou. Não foi negócio de tempo, não. Porque ele faleceu muito novinho. Vou chegar lá. Enfim. Aí começou essa luta. Aí, tem que levar o neném... Não, aí, gente... não, tá certo. Não, parto foi tudo bem. Aí tá, fomos pra casa e tal. Começou essa luta do pé. Um belo dia o neném tava passando mal. Eu não lembro qual foi a causa que me fez levar ele pro hospital, gente. Eu não me lembro se ele ficou roxo. Eu não me lembro, tem muito tempo. Eu sei que o neném passou muito mal e eu levei ele para... Chamei meu vizinho. Foi um negócio grande, porque eu chamei o meu vizinho, que é o sogro do meu irmão agora. E ele me levou para o hospital. Nós fomos num hospital público. Ficamos a tarde toda lá.
Aí começou a saga. Desse dia, à noite, quando a gente saiu do hospital público, ele mandou a gente para um hospital lá no centro da cidade, que é o Souza Aguiar, um hospital imenso que tem no centro da cidade. Nós saímos à noite desse hospital. Ele pediu pra gente ir urgente para esse hospital no centro. Nós fomos, foi eu e minha irmã, meu vizinho foi comigo o dia todo, só que ele não ia pro centro, né? Que era aqui perto, né? Perto não, outro bairro. E à noite, eu acho que foi eu, minha irmã e meu irmão, se eu não estou enganada, para esse hospital. Chegamos lá, gente, a gente deu entrada nesse hospital. E eu fiquei lá, né? Eles vieram embora, eu acho que eu fiquei. Eles vieram buscar roupa, eu acho, não sei. Eu sei que eu fiquei. Não, foi um amigo meu que veio buscar roupa. Esse amigo meu, no caminho, foi buscar umas coisas pra mim, esqueceu, acho que a bolsa de roupa do neném, coitado. Quando chegou lá, voltou de novo, tadinho desse menino. Voltou pra aqui, pra casa. Era longe, gente, é longe. E voltou de novo para levar essa bolsa de roupa pra mim. Meu pai, nessa época não tinha Uber, não tinha nada disso. Não tinha nem van direito, era Kombi. Mas pro centro era só ônibus, né? E trem. Metrô, não sei se tinha metrô não, acho que não tinha, não lembro. Enfim, era muito mais sacrifício para fazer esse rolê. E eu entrei nesse hospital, gente, e ali começou uma coisa de louco. Uma coisa de louco. Essa criança tinha febre, febre, febre. Eles pegavam essa criança, não sei se é certo isso ou se é errado, eles pegavam esse neném, colocavam dentro de uma banheira de gelo, gente. Gelo. Gelo. Ali, eu não lembro o andar que eu fiquei, mas eu me lembro que eu fiquei no andar lá em cima. Eu não sabia se era dia, noite, tarde, meio-dia, manhã, só pelo relógio. Mas pelo lugar, eu não sabia. Nessa época não tinha celular, não. Pelo lugar, não dava para saber. Então, porque era assim escuro, era como se fosse noite. Vai aparecer a noite o tempo todo. Eu fiquei, acho que uma semana dentro desse hospital. Um monte de criança doente. Era muita criança doente. Era criança com cabeça raspadinha, que tomava injeção, sei lá o que era aquilo. Era gente que já estava 4 anos morando naquele hospital com criancinha maior. Gente, eu ficava numa cadeira sentada. E assim, esse bebê sofreu muito. Eles raspavam aqui, aí assim, ele fazia xixi, eu tinha que guardar todas as fraldas para eles pesarem o xixi. Eu não sei o que era direito não, gente. Eu sei que era do coração. E ele pegou uma infecção generalizada, eu acho. Por isso que ele até faleceu, foi por conta disso também. Ele pegou uma infecção, que eu provavelmente foi nesse hospital. E foi aí que lascou tudo. Eu me lembro, gente, que eu abandonei trabalho, porque eu estava trabalhando nessa época. Né? Eu larguei trabalho de lá, não fui, claro. Eu ganhei os dias, né? Porque eu estava no hospital com o bebê. Não, eu estava de licença, na verdade. Eu estava de licença. Eu não abandonei, eu estava de licença. Maternidade. Isso, gente, tinha uns 2 meses o bebê. 2 meses e meio, mais ou menos. Ele faleceu com 2 meses e meio. E, gente, nesse hospital era horrível, gente. Eu ficava sentada numa cadeira e sabe aquela tensão de você achar que qualquer hora essa criança ia morrer? Qualquer hora essa criança ia morrer sozinha. Ele não tinha esse celular para você falar com ninguém. Não tinha como vir em casa, era muito longe. Não tinha como todo mundo ir pra lá, todo mundo trabalhava, então às vezes alguém ia lá. Não tinha como ninguém te render. Eu sei que, o que aconteceu? Teve uma noite que foi que o dia que essa criança passou tão mal, foi o dia que botaram gelo, acho que deram um choque, eu não lembro, eu sei que foi uma noite de terror. Eu saí do quarto. Eu acho que foi na hora que eles estavam fazendo esse procedimento, eu não queria ver. Eu saí andando, gente, pelos corredores do hospital, igual uma doida. Entrei numa sala lá, que tinha um monte de gente, mas já era maior, as crianças já eram maiores. E não tem aquelas escadinhas que fica na cama. Eu sentei ali, na cama de alguém, e fiquei sentada, porque eu não queria ir para aquele lugar lá, ver mais aquilo. Se eu não me engano, uma senhora conversou comigo, orou, a gente orou. Mas foi a pior noite da minha vida naquele hospital. O meu pé estava desse tamanho, porque eu dormia sentada numa cadeira. E nesse dia de manhã chegou alguém para me render. Eu sei que essa pessoa chegou. Eu arrumei minha bolsa e falei, eu não aguento mais ficar aqui, eu preciso ir em casa. Eu saí correndo daquele hospital e vim para casa. Chegou aqui, eu consegui dormir, eu tomei um banho com um pé desse tamanho, comi, porque aquela comida eu não comia, e dormi um pouco. Eu não lembro se ele faleceu nesse dia ou se ele faleceu no outro, mas eu acho que quando ele faleceu eu não estava lá. Eu estava em casa, eu tinha vindo para casa. Eu não aguentava mais, gente, era horrível. Era uma semana ali dentro, só vendo as crianças morrer e esperando o meu, porque as coisas que eu via acontecer com o meu, eu estava esperando o meu. Resumo, essa criança veio a falecer com 2 meses e meio. Gente, foi muito louco, sabe? Foi muito difícil. Eu
eu fiquei muito triste. Apesar de eu falar que não queria antes, mas eu fiquei muito triste com isso. Foi um choque muito grande. Eu tive um apoio muito grande da minha família, um apoio muito grande. Era o primeiro neto, né? Porque não tinha neto nenhum. Fiquei muito. Foi muito forte, assim, mas eu tive um apoio muito grande. Meus amigos, desses meus amigos, eles ficaram muito tristes porque eles curtiram essa barriga, né? Era o primeiro bebê da turminha. Né? Eu fui a primeira grávida da turma, a primeira pessoa da turminha a ficar grávida. Então, assim, eles ficaram muito tristes. Foi muito difícil. A avó, porque eu tinha contato com a avó do pai. O pai também estava presente comigo, mas nem registrado era o neném, o nome dele. Isso é um outro papo, outra história, outro vídeo que eu vou fazer. E, resumo, a gente... a gente não, foi muito sofrido. Muito sofrido, gente. E com esse tempo todo, aí foi tirar as coisas do neném, enterro. Eu não fui no enterro, gente, eu não fui, não tive coragem de ir. Eu fiquei meio perturbada, sabe? Um pouco. Eu falava assim, meu filho não gosta de frio, porque ele não gostava de frio. Eu falava assim, meu filho deve estar sentindo frio. Olha como eu estava doida. Meu filho deve estar sentindo frio, não sei o quê. As pessoas, não, tá não. Eu me lembro que eu falava essas coisas. É muito difícil uma mãe perder um filho, sabe? É muito difícil. Por mais que você fale que não queira, quando você olha aquela carinha, quando você vê o cheirinho, você muda muito a sua opinião. E, enfim, o bebê faleceu. Eu continuei com o pai, apaixonada por esse homem, não sei nem porquê, tão apaixonada assim, mas era. E eu não quis mais filho, né? Eu botei na minha cabeça que eu não queria mais filho, não queria mais filho, não queria mais filho. E não tive, né? E não tive. Aí, passou-se um tempo bem grande. Eu comecei, depois de muito tempo, eu vou contar a história do pai que faleceu, mas deixa eu voltar só esse resumo, essa história do filho. Depois de um bom tempo, que eu já estava bem mais velha, eu tive vontade de ser mãe, tive muita vontade, mas não tinha ninguém, eu não estava saindo com ninguém, eu não tinha um parceiro, eu não queria marido para ficar comigo, não, para criar filho, não, só queria a pessoa para fazer. Mas era uma época que eu estava caseira, não era aquela... Se fosse aquela época que eu estava na balada, tudo, eu ia fazer com a pessoa que eu achasse que ia fazer, mas também não ia pegar qualquer cachorro, né, gente? Mas assim, eu não estava fazendo questão, na época da balada eu tinha uns ficantezinhos, que eu pensava se eu ficasse grávida, eu não queria nem que soubesse. Então eu ia falar só para ele saber que tinha, para um dia meu filho me perguntar, mas meu pai soube de mim? Não, eu ia falar, soube, só que ele não quis, ou soube. Eu dei a decisão dele ter você presente ou não, ter ele presente na sua vida ou não. Mas enfim, minha intenção não era o pai, minha intenção era ter um bebê. Só que quando eu tive esse desejo, eu já não estava mais baladeira, eu já estava caseira demais, não saía para lugar nenhum, não estava namorando, então não apareceu. O tempo foi passando, eu fui mudando de ideia, depois eu não quis mais. Quando eu comecei com essa liberdade da minha vida também, de novo, porque eu sempre fui livre na minha vida. Mas essa liberdade de não ter ninguém, de acordar a hora que eu quiser, de dormir a hora que eu quiser, de fazer comida se eu quiser, de comer da minha mãe, de pegar minha bolsa. Eu tô saindo, tô indo viajar. Eu falei, um bebê não rola aqui, não tá. Um bebê aqui vai quebrar esse rolê todo, né? Aí não quis mais também. Passou. E aí não tive, né? Agora eu teria, no carnaval, eu tava até conversando com meu irmão vendo adoção, né? Só que a adoção, gente, é muito trabalho. Você tem que ter uma casa direitinha, porque eles vêm ver, né? Tem que ter uma casa que comporte uma criança. Minha casa não tá comportando ninguém. Eu acho que você tem que ganhar bem. Eu ainda não ganho tão bem assim. Tem umas coisas que eles pedem que eu acho que eu não cumpro. Mas eu adotaria. Eu adotaria. Minha sobrinha até falou que ela me daria os ovos pra eu fazer, né? Ela não queria ficar grávida, mas ela me doaria os ovos. Eu não entendo muito bem sobre isso. Enfim, gente, se eu pudesse adotar agora, eu adotaria. Mas agora eu acho que nesse momento eu não posso por causa do dinheiro e talvez eu não sei se mais pra frente eu vou poder por causa da idade. Então, é isso. Mas enfim, vamos lá. Aí, nesse tempo que o meu bebê morreu, foi um tempo muito difícil, gente, muito difícil. Eu fui superando, né? A gente não esquece. Eu odiava falar sobre isso. Por muito tempo eu não falava. Tinha gente que nem sabia que eu tinha tido filho, porque eu não falava. E quando a pessoa vinha me perguntar, eu odiava ter que falar daquilo. Sei lá, era estranho falar sobre a morte. Acho que agora eu falo com mais tranquilidade sobre outras pessoas que já passaram por mim que morreu. Mas nessa época eu odiava falar. Aí continuei com esse homem, que eu tava, né? Vivendo essa mesma vida. Diamante.
A gente era um amante, mas todo mundo sabia, entendeu? A família dele me conhecia, a família da pessoa que ele estava sabia de mim, mais ou menos, tinha praticamente certeza, já tinha visto a gente junto, mas isso é outra história. Não me orgulho disso não, tá, gente? Pelo contrário, perdi foi meu tempo. E tive momentos bons, mas perdi foi meu tempo. E então, passado um tempo, este homem morreu. Foi assassinado. As minhas histórias são muito fortes, cara. Eu no trabalho, esse eu fiquei muito ruim, eu fiquei muito mal. Cheguei no trabalho, a minha gerente vira pra mim e fala: Simone, vieram te avisar que fulano morreu. Ela não sabia que a pessoa era tão importante pra mim assim. Se bem que eu acho que pra você dar uma notícia de morte, seja lá quem for, você tem que preparar a pessoa. Você não sabe qual é a ligação da pessoa, né? Não, ela jogou na minha lata assim. Eu comecei a tremer que nem uma vara verde, peguei minha bolsa e vim embora. Fiquei doente, gente. Eu fiquei doente. Fui bravo. Foi outro brabo também. Aí não fui no enterro, porque eu era amante. Eu já não ia mesmo, porque eu já falei aqui em casa que eu não vou no enterro de ninguém, só meu. Mas não fui, porque a escada levou uma surra lá no enterro. E tava o povo todo dela, tal, não sei o quê. Eu perdi o pai dessa criança. Isso, gente, foi um período de tempo. Se foi um ano, foi muito. Eu acho que eu não tinha nem me recuperado do bebê ainda. E eu passei esse sufoco com o pai de novo. Então foi muito louco minha história, sabe? Eu tenho história para contar. Foi muito, muito, muito doido isso. Mas enfim, me superei de todas essas dores. Eu acho que a gente nunca esquece. Tem muito tempo isso, tem uns 30 anos. Eu nunca esqueço das duas perdas, todas as duas foi forte. Ontem eu peguei até a foto do pai, que eu fui caçar uma foto para botar aqui no vídeo. E eu olhei a foto do pai e falei, nossa, quanto tempo que eu não vi seu rosto. E engraçado que a pessoa morre, né? Ela morre nova, né? A gente não vê ela, não sabe como ela seria velha. Ele seria da minha idade, mais velho que eu, pai. O pai seria da minha idade. O filho teria uns 32, porque meu sobrinho fez 30, eu acho. Ele era mais velho que meu sobrinho, uns 2 anos. Então, assim, eu não sei, eu olhei a foto do pai e falei, caraca, tem muito tempo que eu não vejo sua foto, seu rosto, né? Eu sonho muito com ele, com o pai. Sonho muito com ele, como se, na maioria dos sonhos que eu tenho, ele não morreu, ele foi embora e ele volta. E todo mundo pensando que ele tinha morrido, ele volta. Todos os sonhos que eu tenho com ele é assim. Enfim, tem muito tempo que eu não sonho. Foi isso, gente. Foi muito sofrido. Eu entendo qualquer mãe que perdeu um filho. É muito doloroso. Tanto bebê quanto grande. Bebê você faz um plano imenso para aquela criança. Bebê você monta quarto, você compra roupinha, você faz de tudo e você tem que se desfazer de tudo isso. Sem a criança nem ter usado. Tem coisas que a criança nem usou. Você tem que se desfazer. E uma mãe que perde um filho grande, eu não faço nem ideia da dor, como que deve ser, mas eu sei que é ruim. Mas às vezes a pessoa pensa, ah, morreu o neném. Não, o neném também você sofre, porque você planeja tudo aquilo de levar seu filho para cá. Tem gente que nem chega a trazer em casa. Eu ainda vivi 2 meses e meio com o meu. Ainda agradeço. Tem mãe que não chega nem levar para casa. Tem que desmontar aquilo tudo antes mesmo de a criança usar um dia. Então, assim, aí eu optei por não ter mais, não é o que eu optei, né? Não tive oportunidade. Se eu pudesse, eu adotava, mas eu não sei se a minha idade pode e se eu vou ter dinheiro futuramente para fazer essa adoção. Andei pesquisando, tenho que reformar, para eu ter uma casa melhor, pelo menos reformada, né? O dinheiro eu acredito que sim, que eu teria que manter essa criança, mas não sei. Enfim, gente, foi isso. Minha história então foi esse, tá aí respondido. Por que que eu não tenho filhos? Me arrependo de não ter tido outros. Me arrependo. Acho que eu queria ter tido. Não que isso me deixa, ai meu Deus, que tô arrasada, não. Mas é porque o nosso corpo, depois, futuramente, a gente não pode ter mais. Se é uma coisa que é pra sempre, eu podia ter agora. Mas assim, não é, o nosso corpo para, né, de produzir. Então, assim, eu me arrependo de não ter tido pelo menos umzinho pra deixar aí minha história, né? A história vai acabar em mim. Mas eu tenho o meu Chico. Mas a minha história acaba em mim, de certa forma, né? E eu acho que isso eu me arrependi. Eu queria ter uma Simone aí pra contar a história aí pra mundo. Eu acho que eu seria muito amiga da minha filha ou do meu filho, pelas minhas sobrinhas. As minhas sobrinhas são um fechamento comigo, elas me contam as coisas, elas ficam aqui comigo, a gente assiste filme junto, a gente sai junto. Então, eu acho que uma filha ou um filho, a gente teria muita coisa boa. Não só porque é menina, não, porque eu tenho o meu sobrinho também, que a gente tem um amor muito grande um pelo outro.
Por muito tempo ele me contava todas as coisas. Eu chegava na casa dele, tem coisa pra me contar? Ele sempre tinha alguma coisa pra me contar da vida dele, segredos dele. Agora ele tá casado, mas ontem mesmo ele mandou uma mensagem pra mim do nada: Dinda, te amo. Eu fiquei tão feliz, uma fotinha minha dele, ele mandou: Dinda, te amo. Eu sou madrinha dele. Então, assim, eu acho que eu teria uma relação muito boa com o filho. Mas não foi, né? Então foi isso, gente. Explicado. É difícil, mas a gente supera. Fica aqui, ó, guardadinho aqui. E eu espero que vocês tenham entendido aí. Não sei se gostou do vídeo, porque não é uma história bonita, né? Pra gostar, né? É uma história triste. Mas aí, não esqueçam de se inscrever no canal. Dê like, compartilhe. Eu acho que deve ter muita gente que passou por isso. Talvez alguém se identifique com isso aí. E eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Tchau.